Opa, eu sou o Roger, estou aqui com mais uma sacada digital para você e hoje o nosso convidado é Paulo, que é engenheiro de software da VilaSoft e vai falar para a gente sobre podcast, Paulo. Você pode não ter ouvido muito falar de podcast. O podcast surgiu no início dos anos 2000. Há cerca de 10 anos atrás, teve um grande boom do podcast. Porém, ele caiu um pouco no esquecimento. De alguns anos para cá, o podcast vem crescendo cada vez mais. O que é o podcast? O podcast é um arquivo de áudio, como se fosse uma rádio. Porém, você obtém ele sob demanda. Te dá a facilidade de ouvir onde você quiser e quando você quiser, dando muito mais comodidade. O podcast ele é disponibilizado através de um arquivo de áudio, que você pode obter ele através do site do produtor ou através de agregador de podcast. Hoje nós temos vários agregadores, tem o WeCast, GoCast, o próprio Google tem o GoogleCast e também no próprio Spotify você pode ouvir. O formato do podcast, ele tem a grande vantagem de poder trazer vários conteúdos, vários tipos de temas, trazendo informação, entretenimento e conhecimento. Existem podcasts de todos os temas que você imaginar hoje em dia. Temos podcasts sobre humor, sobre ciência, sobre política, religião, tudo. Até onde a criatividade vai, esse que é o limite que tem, né? Hoje, cada vez mais, com o stand de conteúdo, com essa facilidade, o podcast vem ganhando mais espaço. Está crescendo cada dia, mais pessoas conhecem esse formato, o que faz ele crescer. Tem hoje, para você ter ideia, tem pessoas hoje que já vivem diretamente podcast, seja produzindo conteúdo ou trabalhando com edição e produção dele. Então virou uma profissão produzir podcast? Sim, tem produção podcaster hoje. E por que podcast e não YouTube? O podcast porque ele é áudio, a gente escuta, né? O YouTube tem um vídeo. Inclusive, vários podcasts também estão no YouTube. O arquivo do áudio ele é liberado lá como imagem fixa, se quiser escutar pelo YouTube também tem lá. Eu gosto mais do podcast porque ele me dá a oportunidade de aproveitar meu tempo livre enquanto eu estou caminhando, vindo para o trabalho, dirigindo, lavando a louça, arrumando casa, eu estou lá escutando podcast. E isso dá muita facilidade, aproveitar o tempo. O YouTube você não tem essa facilidade, você tem que dar concentração no vídeo. O podcast você bota no seu fone, no seu smartphone, fone de ouvido e vai fazer o que você tiver que fazer. No podcast. A qualquer lugar, a qualquer momento. O podcast, para mim, ele me agrega muito conhecimento. Nos tempos vagos, com isso, eu consigo obter uma melhoria como pessoa, como profissional, tendo uma melhor visão do mundo, com as experiências e conhecimentos que outras pessoas nos disponibilizam lá. E ainda sua companhia para lavar vasilhas. Sim, com certeza. É isso? Paulo, qual que é a dica de hoje, podcast, para o pessoal que está nos assistindo? Eu vou indicar o Nerdcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil. Nele você tem a visão do mundo sobre o ponto de vista nerd. Então, para você que ouviu o nosso podcast de hoje, esse é o podcast número 1 dessa jornada, dessa maratona de 28 podcasts que nós vamos fazer para você. Paulo, obrigado por você ter participado com a gente nesse primeiro vídeo. Logo, logo o Paulo está aqui com a gente de novo. Um abraço para você. Um abraço.